Recuperação judicial da Varig. Vamos dar uma relembrada. Isso depois que ela parou de voar, quais foram os processos, o que realmente aconteceu. Eu não vou contar todo o histórico da Varig porque não tem a menor necessidade. Agora, já que esse assunto está em alta, né, de recuperação judicial. Vale lembrar que a Avianca Brasil pediu recuperação, não conseguiu pagar as suas dívidas e teve a sua falência decretada. A Latam, recentemente, ano passado, saiu de uma recuperação judicial que ela pediu lá nos Estados Unidos. A Latam, que tem a sua origem, a sua sede, né, lá no Chile. Beleza? Então vamos falar a história da Varig, porque agora esse assunto de recuperação judicial está envolvido aí com passagens aéreas, o meio da aviação. Eu vou pegar notícias e vou datar para vocês aqui. Obviamente não vou ficar lendo um monte de notícias aqui, mas as partes mais importantes. Dá uma olhada lá, em 2005, como é que foi esse processo, tá? Varig, Rio Sul e Nordeste entraram com um pedido de recuperação judicial em 17 de junho de 2005, alegando que apresentavam dificuldades financeiras. O pedido envolvia a reorganização com a preservação de empregos diretos e indiretos, além, claro, de pagar credor, toda aquela história lá. Na época, o lucro operacional do grupo no primeiro trimestre tinha sido de 157 milhões, 2005, tá? Vale lembrar que por mais que eles tinham lucro, eles tinham dívida para pagar e eles não pagavam essas dívidas. Não pagavam essas dívidas, né? E essa nova lei aí de recuperação judicial é de 2005, que no caso para ajudar as empresas, mas ao mesmo tempo para preservar também os interesses do governo. Bom, e o que aconteceu depois? Vamos aí uma timeline. 14 de junho de 2008, velha Varig pagou menos de 1% das dívidas. Passivo estimado de 7 bi, passivos são as dívidas, tá? Há 3 anos ficou com a empresa, enquanto a parte saudável foi vendida para a Varig Log. Também toda aquela história que a Gol comprou, isso aí também não interessa agora nesse momento. A gente está falando de recuperação judicial. E olha só, os últimos dados, notícia, tá, isso aqui. Os últimos dados oficiais da companhia estimam um passivo de 7 bilhões de reais. Ninguém sabe hoje o tamanho exato dessas dívidas. Além da correção monetária, existem discussões na justiça sobre os valores incluídos no plano de recuperação da companhia. Lembrando também que era 7 bilhões lá naquela época, que hoje vale muito mais se for fazer correção monetária. Robert Ayers, responsável pelo processo da recuperação da Varig, afirmou que já foram pagos cerca de 30 milhões referentes a títulos de dívida, tá? Representantes de empresas de leasing de avião lá naquela época afirmaram que somente parcelas mínimas da dívida da Varig foram pagas aos arrendadores. Roberto afirma que o resultado teria sido pior com a declaração de falência. É muito mais fácil criticar sem o conhecimento de causa. Ao país interessa a falência? Na época, falava-se em falência com dignidade. A Varig sempre foi a queridinha do governo, a gente sabe disso. Teve toda aquela história da Cruzeiro também. Teve muita proteção à Varig. Só que claramente não interessava ao governo a quebra da Varig. A Varig teve muitas dívidas que foram se criando muito mais a partir da entrada da Gol e a consolidação da TAM na época. TAM, tá? Pra quem não sabe, a Latam não existia até 2014 aqui no Brasil. 2 de setembro de 2009, acaba o processo de recuperação judicial da Varig, ou seja, 4 anos depois. 4 anos. A Varig não está mais em recuperação judicial. O juiz decretou o encerramento do processo de recuperação da empresa, juntamente com outras empresas do grupo, que no caso a Rio Sul e a Nordeste. Para ele, o plano foi cumprido durante os 2 anos do prazo previsto na nova lei de falências. Então, para o juiz ali, que diz a notícia, estava tudo ótimo, mas o final da história a gente não sabe que não é bem assim, né? Sabe que não é bem assim. 20 de agosto de 2010. 5 anos depois de pedir a recuperação, Justiça do Rio decreta a falência da antiga Varig. Aquela nova Varig lá, dos tempos de Gol, quando a Gol adquiriu o que restava, nem entra nessa história aqui. A decisão foi tomada a partir de um pedido do próprio administrador e gestor judicial da companhia. Ele informou ao Judiciário Fluminense que as empresas em recuperação há 5 anos não têm como pagar suas dívidas. Acho que sim. Não preciso nem explicar muito para você, né, meu colega que está assistindo esse vídeo. Não pagou a dívida, vai à falência. O que acontece quando não paga a dívida, não paga seus credores, vai à falência. Então, essa empresa atualmente em recuperação judicial é um exemplo, digamos assim, a ser seguido. A gente sabe que não vai durar, a gente sabe. 10 de janeiro de 2013, dívida da Varig cresceu 157%. Durante a recuperação judicial e ela foi para 18 bilhões, já corrigido, claro, a inflação de 2005.
até 2013, ou seja, 8 anos isso aí, e só aumentou a dívida. Em vez de pagar, claramente aumentou. Vale lembrar que a Varig, durante o pedido de recuperação até sua parar de operar como Varig, ela ainda podia vender voos, ela tinha dinheiro entrando, e ela sim tinha muito mais ativo do que essa atual empresa aí que vende passagens, que assim, me fala os ativos que essa empresa tem, além de, sei lá, computadores, cadeiras, o nome que vale muito, mas agora também não sei quanto que vale isso aí, né? Enfim, ela não tem tantos ativos como a Varig tinha na época. 12 de dezembro de 2017, ex-funcionários da Varig ainda tentam receber dinheiro após 11 anos falência da empresa, tá? Após decretar a falência, 2.000 funcionários ainda tentam receber dinheiro referente a salários e direitos trabalhistas. Em 2015, parte do dinheiro foi transferida aos credores após uma ordem judicial. No entanto, apenas 8% da dívida, limitada a 150 salários para cada um, foram pagos. A gente está falando de 2017, 12 anos depois, praticamente aí, da abertura da recuperação judicial, alguns funcionários, para não dizer boa parte, ainda não tinham recebido nada. Funcionário. Aí eu até agradecer o pessoal que comentou no vídeo de ontem. Funcionário recebe primeiro, depois CNPJ e por fim os credores, que no caso são os passageiros dessa empresa de turismo, que vende passagem aí, vão ser o último a receber, mas não vão receber. Não adianta falar que eu vou receber, que eu vou esperar 2024. Espera, espera sentado, porque o bagulho tá. Só para ter uma ideia, nessa mesma reportagem, em 2017, haviam 4.300 processos da VASP, que falia alguns anos antes da Varig. Aí tinha 2.050 da Varig e 826 da Transbrasil. Entre Transbrasil e Varig, acho que deu ali... Parou de voar em 5 anos. Em 5 anos essas três pararam de voar. Posso estar errado, mas acho que foi isso, né? A Transbrasil 2001, a VASP 2005 e a Varig 2007. Acho que foi mais ou menos por aí. 22 de outubro de 2021. Por fim, começam os pagamentos do quarto rateio das massas falidas Varig aos credores trabalhistas, ou seja, aos funcionários. Olha só. 21. Aí você faz as contas aí 15 anos, 16 anos depois. Ou seja, para você que está esperando receber aí dessa possível abertura de recuperação judicial aí, meu amigo. E aí eu separei algumas perguntas aqui que você vai me responder também, tá? Vamos lá. Será que eles vão pagar alguém, essa atual empresa? Será que as pessoas vão viajar ainda? Será que é fácil ter um plano assim para pagar todo mundo, já que não pagava ninguém? Você acha que agora eu vou pagar todo mundo? Você acha que é fácil? E será que a empresa tem ativos suficientes? A gente sabe que não tem ativos, é só parar para pensar um pouquinho. A empresa não tinha avião, a empresa não tinha hangares, essa empresa atual de venda de passagens não tem nada disso, né? Como eu falei, casos Transbrasil, VASP, Avianca, Varig, são casos para a gente... Se você quiser, eu posso trazer um resumão mais completo de todos essas... É que a lei de recuperação judicial é nova, né? É de 2005. É nova. Então, Transbrasil, por exemplo, já não entrou nesse esquema aí. E, na minha opinião, acho que essa lei também só ajuda a dar mais calote no pessoal e, claro, aos interesses do governo, né? Eles não estão muito preocupados, especialmente, por exemplo, aos passageiros. Olha aí o caso da Varig. Tem gente que até hoje não deve ter recebido dinheiro e logo vai se completar 20 anos de falência, não oficial, né? Porque a oficial foi em 2010 ali, mas que a Varig parou de voar. A Transbrasil já faz mais de 20 anos e a VASP está indo para o mesmo caminho. É assim que funciona a lei no Brasil. A recuperação judicial dá certo para algumas empresas, mas, por exemplo, a da Latam foi lá nos Estados Unidos, a da Avianca, eles falaram, não tenho dinheiro, não vou pagar, então vamos falir. E o pessoal da Avianca, com certeza, também não recebeu, todo mundo não. Isso, infelizmente, é um processo muito comum. E aí, deixa tua opinião aqui nos comentários. Você pode me seguir também para outros vídeos aqui no canal. Tem grupinho no Telegram, tem Instagram, você me segue lá. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Tchau!